Capítulo 1997 Criação de Golem, Parte 1 Você está certo. Não tenho senso de arte, mas estou disposto a aprender. Moroke respondeu com um suspiro antes de arrastar Kila para uma sala lateral. Acho que isso também saiu da cabeça de um velho marinheiro bêbado. Nalrond apontou para a torre enquanto olhava para Fria. Muito engraçado. Ela estalou a língua, inclinando os quadris enquanto colocava as mãos sobre eles. Você já sabe sobre a torre e nós dois vimos Soros ficando bêbado. Não tenho motivo para convencê-lo a sair desta sala, valeu a pena. Ele respondeu com um suspiro. Participar de um casamento trouxe muitas lembranças da minha aldeia e você está simplesmente deslumbrante com esse vestido. Ele apontou para o traje dela que, embora tivesse sido escolhido para não ofuscar a noiva, pouco poderia fazer para esconder sua figura de ampulheta. A cor creme opaca apenas realçava sua pele rosada e a falta de joias chamava mais atenção para seus olhos que brilhavam como estrelas sob as luzes mágicas. Realmente? Fria perguntou como uma risadinha. Sério? Talvez seja porque eu vi como Lit mudou antes e depois de se casar, mas eu gostaria de poder ser tão corajoso quanto Camila. Ele disse. Você está me pedindo em casamento? Ela perguntou em estado de choque. Deuses, não. A recusa categoricamente fez Fria franzir os lábios em uma linha fina e fortalecer o olhar. Quer dizer, não nos conhecemos há muito tempo e ainda não encontrei uma maneira de fundir minhas forças vitais. Além disso, sem as minas de Lit, sou muito pobre e sou rico o suficiente para 10 pessoas. Ela o interrompeu primeiro com palavras e depois com um beijo profundo. Quer saber, talvez seja o casamento dos meus melhores amigos ou talvez eu tenha bebido demais, mas Kila está certa. Eu também acho a nova torre romântica. Entre os drinks, o clima agradável e o descompasso horário, pouquíssimos convidados voltaram para casa após o término da festa. A maioria deles passou a noite, desfrutando da hospitalidade de Salark. Lit, no entanto, estava trabalhando e não podia perder tempo dormindo até tarde. Ele acordou de madrugada, pronto para um longo dia na forja. Ou a realeza me convoca para me tornar um mago ou para ajudá-los na guerra, tenho que estar pronto para a ação no momento em que nosso acordo for assinado. Um perdão total significa ter nossa casa de volta e papai precisa de boas notícias. Ele pensou enquanto se vestia. Camila ainda estava profundamente adormecida desde o momento em que tocou no travesseiro na noite anterior. Entre o estresse do casamento, ficar em pé o tempo todo para conversar com os convidados e o baile, ela nem conseguia se despir antes de ir para a cama. Me desculpe, mas eu tenho que ir. Lit disse com um suspiro. Tudo bem, te amo. Ela respondeu com um canto dos lábios. Como todos já estão aqui, podemos finalmente começar a trabalhar nos meus golems. Já aprendi tudo o que preciso sobre cristais de memória com o grupo de pesquisa de Girne. Além disso, com o novo Fúria, posso dividir os pseudonúcleos com os outros e fazer um núcleo de poder como eu só poderia sonhar até um tempo atrás. Isso é ótimo. Amo você. Ela pegou o travesseiro não utilizado de Lit e o usou para proteger a cabeça da luz e de sua conversa irritante. Eu também te amo. Lit se inclinou para beijá-la, obtendo em troca um gemido exasperado. Sabe, eu estava pensando que talvez mais tarde pudéssemos, deu fora daqui e me deixe dormir, ou juro pelos deuses que vou chutar a sua bunda. Camila se enrolou nos cobertores, desaparecendo em um casulo improvisado às vezes. Esqueço quantos sonos humanos normais precisam, ele pensou. É melhor eu ir agora. Os outros provavelmente estão me esperando na torre. No entanto, mesmo seus amigos despertos não gostaram mais de vê-lo tão cedo pela manhã e receberam-lhe com palavras duras que teriam machucado qualquer homem que não tivesse uma carteira no lugar do coração. Para que conste, não matar você na hora deveria ser considerado meu presente de casamento. Faluel esfregou os olhos enquanto respirava fundo para ativar o fluxo de vida. Devolva meus lingotes de Davros, por favor. Eu farei isso se você não me fizer perguntas sobre cristais de memória, Lit respondeu.
Mudei de ideia, fique à vontade para mantê-los, ela disse com um enorme sorriso no rosto, com a ideia de aprender um segredo de forja sem precedentes. Mesmo que Lit se recusasse a compartilhar com ela todo o procedimento, apenas as migalhas apontariam Faluel na direção certa. Afinal, os cristais de memória eram algo que nem Salaad conhecia. Cada pedaço de conhecimento sobre ele seria inestimável. Entre o álcool e a madrugada, todos estavam em ruínas, mas ninguém se saiu pior do que Solos. Alguém, por favor, me mate. Ela estava com uma enorme dor de cabeça por causa do dragão vermelho que nem mesmo sua técnica de respiração poderia aliviar. Juro que nunca mais beberei. Um corpo humano precisaria apenas de alguns feitiços de cura para se livrar de uma ressaca, mas tratar a metade da torre não era tão simples. A bebida havia se espalhado pelas reservas de água da torre e ela precisava eliminá-las também para limpar seu organismo. Felizmente para Lit, nenhum dos efeitos de seu estupor de embriaguez teve qualquer efeito duradouro nos materiais preciosos armazenados nos vários andares da torre. Lit levou todos para a forja, onde o último protótipo de Troubley Raptor os esperava. Eles eram apenas os cadáveres de um balor de 3 olhos e de um Vagrash revestido de adamante do avesso. Aumentou a condutividade de mana de seus corpos, sua durabilidade e substituiu as peças que haviam sido destruídas quando Lit os matou. O balor tinha mais de 2,5 metros de altura, com um corpo humanoide coberto por pequenas escamas prateadas. Sua cabeça tinha 3 órbitas vazias, dispostas em uma linha vertical onde antes estavam os olhos malignos. O olho roxo teria continuado atraindo energia das trevas mesmo após a morte de Troubley, então Lit foi forçado a removê-lo antes mesmo de criar o cajado do sábio para evitar que o cadáver se transformasse em um morto-vivo. 3 conjuntos de chifres pretos e curvos emergiram da cabeça, das maçãs do rosto e dos lados do queixo do balor. Sua enorme parte superior de corpo estava completamente exposta e parecia ser composta apenas por músculos de metal esculpidos. Outro buraco foi aberto no nível do coração, para hospedar o cristal espiritual necessário para alimentar as habilidades da linhagem de Lit. Suas pernas eram articuladas inversamente como as de um gato e tinha garras que se estendiam dos dedos dos pés e do calcanhar. 2 brilhantes asas membranosas prateadas estavam dobradas em volta de seu pescoço, quase parecendo um manto. Quanto ao Vagrash, em vida ele foi chamado de Isca, mas Lit nunca se preocupou em conversar com seus oponentes e o matou sem esperar que a besta imperador se apresentasse. Ele nomeou o cadáver de Raptor sem nenhum motivo específico, exceto porque ele saiu bem da língua. O Vagrash tinha o corpo dianteiro de um leão dourado, enquanto as costas pertenciam a algo com cascos que parecia ser feito de pedra. Capítulo 1998 Criação de Golem, Parte 2 As patas traseiras eram cobertas por grossas escamas cinzentas e cada uma tinha o tamanho de um pilar de pedra. O Vagrash tinha asas emplumadas nas costas e uma longa cauda coberta por escamas irregulares. Raptor atingiu uma altura na cernelha de 5 metros e tinha 8,8 metros de comprimento. Ao contrário do balor, o Vagrash não apresentava sinais de danos externos além da cauda. Lit o matou como uma explosão de chamas de origem que destruiu os órgãos internos e criou o espaço que ele precisava para o cristal espiritual. Todos os assistentes de Lit aprenderam a técnica de amplificação do poço de mana de Minadion e trouxeram sua própria forja adamante para a tarefa. Antes de começarem, Solos dividiu o Fúria em várias cópias, entregando uma a cada um de seus amigos para que eles se acostumassem. Lit também precisava de uma Fúria, enquanto Solos manteve o original. Poderia haver até 9 fúrias coexistindo, mas o grupo era composto apenas por Lit, Solos, Tista, Fria, Glória, Kila, Faluel e Protetor. Para a tarefa, Lit precisava apenas de pessoas que fossem mestres de forja competentes, que conhecessem Solos e a torre, que pudessem confiar os segredos de sua forja. Ele não se importou em compartilhar com eles, especialmente com Faluel. A Ira foi mais que uma mentora, foi sua amiga e confidente. Além disso, Lit presenteou com as mãos de Minadion que tornariam o processo de elaboração mais fácil.
Ele precisava apenas de um pensamento para conectá-los à biblioteca e compartilhar com eles as especificidades do método de elaboração e que tipo de pseudonúcleos cada um deles teria que conjugar. Eu sei que se algo der errado podemos pedir à vovó para redefinir os materiais, mas quero que todos se lembrem que esse problema é urgente, Lip disse. Enquanto eu cuido das fases preparatórias, você pode ir à oficina e praticar sua parte, se quiser. Não seja arrogante, porque um único erro de qualquer um de nós significará que o trabalho de todos os outros será arruinado e que teremos que fazer tudo do zero. Tista e Protetora engoliram um pedaço de saliva com a ideia. Eles eram os mestres de forja mais fracos e menos experientes do grupo, então se mudaram para o andar inferior. Mesmo com a ajuda de uma fúria e da torre, eles não tinham certeza se seriam capazes de criar sozinhos até mesmo o núcleo de poder mais simples. Não estou interessado em roubar seus segredos, mas nunca vi uma raiz da terra de verdade, muito menos testemunhei seus efeitos, Kila disse. Eu irei assim que você terminar, então você poderá colocar as runas. Faluel, Glória e Fria assentiram, sentando-se longe o suficiente de Lit para não perturbá-lo, mas perto o suficiente para estudar o procedimento com a visão de vida. Não é grande coisa, realmente. As palavras de Lit lhe renderam uma série de olhares severos. Quero dizer, sim, colocar as mãos em uma raiz da terra é difícil, mas o modo como funciona não é nada complicado. Usar é fácil. Faluel o corrigiu. Como funciona é um mistério maldito, caso contrário, ao longo dos séculos, alguém teria desenvolvido uma maneira de imitar seus efeitos. Teríamos outro governante das chamas e a maestria da forja teria alcançado uma nova era de ouro. Lit queria zombar dela por ser tão pedante, mas o tom de inveja em sua voz o deteve. As raízes terrestres eram muito raras e Faluel só conseguiu colocar as mãos em algumas delas durante toda a sua vida. Para piorar a situação, a maioria deles tinha sido usada para praticar e o processo de forjamento que se seguiu lhe ensinou muito, mas produziu artefatos medíocres. Lit conseguiu apenas um, mas o manteve até que Salark lhe ofereceu para usar sua magia de criação para ele. Isso permitiu que ele experimentasse livremente a raiz da terra antes de tentar a elaboração real. Então, depois que a torre recuperou a oficina, Lit ganhou ainda mais liberdade, testando sem consequências até mesmo a teoria mais maluca que lhe veio à mente. Para um mago, era o equivalente a ter seu bolo e comê-lo também. Lit tirou a raiz da terra de seu bolso e lentamente a imbuiu de mana até que a fronteira entre energia e matéria desaparecesse. Os ingredientes mágicos eram preciosos pelas variantes únicas da energia mundial que carregavam, não pela sua composição física. Uma flor mágica ainda era apenas uma planta, como se até as penas de uma fênix ainda fossem feitas apenas de queratina. O que os tornou de natureza mágica foi o fato de que, junto com a linfa e o sangue, uma poderosa mana percorreu-os por um longo tempo, tornando-se parte integrante deles. Ingredientes mágicos não poderiam ser usados em seu estado natural, pois seria necessário adicioná-los ao metal fundido ou transformá-los em um pó fino. Ambos os métodos não apenas causariam uma perda parcial das propriedades mágicas do ingrediente, mas também adicionariam novas impurezas que precisariam ser purificadas. A forma correta de usar um ingrediente era extrair sua essência mágica misturando-a com a mana do mago. O novo fluxo de mana refinaria ainda mais o ingrediente e garantiria que sua energia fosse extraída até a última centelha. O processo sobrecarregou o componente físico do material, transformando-o em pó que Lit e Solos coletaram cuidadosamente. A magia de criação de Salark era poderosa, mas não um milagre. Sem os restos da raiz da terra, uma vez que ela recuperasse sua energia após um de seus experimentos fracassados, ela não teria um lugar onde armazená-la com segurança e a raiz da terra teria sido perdida para sempre. Lit usou sua técnica de respiração, aperto demoníaco, para inundar o ingrediente mágico com sua mana. O tubérculo pulsava ritmicamente, produzindo uma aura branca à medida que mais e mais sua essência era extraída. A mana violeta de Lit serviu a dois propósitos. Consumiu o recipiente físico da raiz, liberando a energia que continha, e permitiu que Lit manipulasse a energia liberada como se fosse sua.
Ele segurou o tesouro natural com a mão direita, movendo a essência mágica para a esquerda, onde assumiu a forma de uma esfera imaculada. Assim que terminou o processo de extração, Lith dividiu a esfera em duas e deu metade dela para Solos. Normalmente, um mago teria que manter o foco até que a energia da raiz fosse consumida e ter cuidado com a quantidade que empregava, mas, no caso deles, eles poderiam dividir a tarefa. Reduziu pela metade o foco e o tempo necessários para o processo. Além disso, permitiu-lhes usar a mesma quantidade de energia para cada golem. Lith trabalhou em Trouble enquanto Solos em Raptor. Ambos injetaram suas respectivas esferas onde o cristal espiritual seria posteriormente enxertado e tiveram a energia da raiz espalhada a partir daí. Eles usaram sua mana e força de vontade para manter a energia do ingrediente concentrada, apesar da interrupção do fluxo natural de energia mundial do adamante. O metal mágico refinado tinha uma alta condutividade de mana e por causa disso, qualquer forma de energia com a qual entrasse em contato seria espalhada uniformemente por toda a sua estrutura. Em circunstâncias normais, ajudava um mestre de forja a imbuir suas criações com seus feitiços, mas no caso da raiz da terra, anularia o efeito do ingrediente, fazendo ser desperdiçado. Continua no próximo vídeo.